38 A protegida de cada um. Rafael acordou sentindo um peso na barriga e sorriu pensando ser a irmã. Ela tinha essa mania de deitar em cima dele e de Tiago quando eram crianças. Abriu os olhos sentindo a ardência no torso. A cabeleira negra espalhada fez seu coração acelerar e seu estômago gelar. Definitivamente não era a irmã. Sem pensar no que isso poderia lhe custar, delicadamente passou a mão nos cabelos macios. Ela pulou em um salto. Passando a mão pelos cabelos, seus olhos estavam vermelhos e com profundas olheiras. Provavelmente passou a noite em claro. Desculpa, não queria assustá-la. Disse constrangido. Eu que devo pedir desculpas. Não deveria ter cochilado em cima de você, afinal você está convalescendo. Disse abaixando a cabeça. Parece que eu e o meu irmão insistimos em te mandar para o hospital. Disse envergonhada. Sério? E quando isso aconteceu? Eu não me recordo. Será que fiquei com um caso grave de amnésia? Eu li em algum lugar que se o caso for muito grave, a pessoa acometida por esse mal não deve ficar desacompanhada, precisa de uma enfermeira ao seu lado o tempo todo. Sério isso? Interessante. Eu trabalho na área da saúde já tem uns 2 dias, e nunca soube disso. Entrou na brincadeira com a mão no queixo. Pois nesse caso teremos que investigar a fundo se esse conteúdo é relevante ou não. Eu não me importo de ser usado como cobaia. Ela sentou de volta na cadeira ao lado da cama. Pegando em sua mão, sentiu um formigamento na mão e seu coração acelerou. Queria voltar a deitar em seus peitos, sentiu o rosto arder e abaixou a cabeça. Muito obrigada por ter salvado a vida do meu irmão, ele o teria matado se você não o tivesse tirado de lá. A voz dela, embargada pela emoção, fez seu coração acelerar e desejar abraçá-la. Ela soltou sua mão e ele a apertou segurando-a. Sam, corada, ela o encarou. Eu posso te chamar assim? Ela assentiu. Por favor. Pediu soltando sua mão e abrindo os braços. Sem pensar em nada se jogou nos braços dele. Tudo o que ela queria era poder estar assim com ele. Não poderia apertá-lo muito pois estava operado. Então fechou os olhos sentindo os braços fortes que a apertava. E chorou. Chorou pelo medo que sentira na cozinha da casa do Eric quando ouvira o Leonardo falar que ele estava sendo operado, da impotência ao ver o irmão sujo de sangue, e do pânico enquanto ouvia o irmão dizer o que acontecera. Albert ligara dizendo que estava com ela e a mataria se ele não comparecesse sozinho no lugar marcado. Pedira perdão à irmã por não ter ligado antes para confirmar. Mas o pai mandara uma foto dos dois juntos e ele entrara em desespero. Rafael a apertou o máximo que a dor lhe permitia. Acarinhou seus cabelos e os cheirou sorrindo. Por ele ficaria assim para sempre, abraçado nela sentindo seu cheiro e calor. Que diabo está acontecendo aqui? Perguntou a mãe. Ele fechou os olhos desejando ser uma alucinação. Mas sabia que não era, sentiu frio e vazio quando ela saiu de cima dele. Eu disse que era uma péssima ideia você ficar aqui com o meu filho. Mãe. Meu filho amado. Disse empurrando Samara e tomando seu lugar. Ele a abraçou, olhando para a moça que saía do quarto. A senhora não deveria ter falado assim com ela. A mãe levantou-se. Eu deveria o quê? Agradecê-la? Um dia você leva um tiro de raspão por causa dela. No outro quase morre intoxicado por causa do irmão dela e agora leva um tiro que te leva a uma mesa de cirurgia. E adivinha por causa do irmão de quem? Perguntou sarcástica. Nada disso é culpa dela ou do Bernardo. Eu escolhi proteger as pessoas e é isso o que eu faço. Infelizmente algumas vezes eu acabo ferido. Estranhamente você nunca tinha sido baleado até conhecer essa técnica de meia tigela. Mãe, por favor. Pediu esgotado. Para seu alívio, Micaela apareceu na porta. Oi. Como está o meu irmão herói? Disse-o abraçando de leve. Não coloque mais pilha na cabeça desse desmiolado. Resmungou a mãe. E eu que sempre pensei que ele era o único ajuizado dos meus filhos, mas pelo jeito eu não tive nenhum filho que puxasse a mim. Graças a Deus. Disse Micaela, furiosa. A mãe a encarou. O que você quer dizer com isso, Mica? Perguntou controlando-se. Rafael forçou-se a sentar. Por favor, vocês duas não vão brigar aqui, vão? Eu fiz uma pergunta simples para a sua irmã. Mãe, eu falei sem pensar, mas sinceramente, sou grata a Deus por não sermos como a senhora.
Amargurada e infeliz. Quando a reencontrei, a senhora me disse que havia mudado e estava disposta a mudar ainda mais. Mas veja o que a senhora está fazendo? Criando o caso com a Sofia. Porque quer se mudar e cuidar da família dela. E implicando com a Samara o tempo todo, o que a senhora pensa que está fazendo? Vocês não entendem. Começou passando a mão na cabeça. Eu não entendo mesmo, desse jeito a senhora vai terminar sozinha. Resmungou Micaela. O que está insinuando, sua filha ingrata? Alterou um pouco o tom da voz. Eric adentrou pedindo silêncio. Dona Eugênia, nós estamos ouvindo no corredor. Por favor, qualquer que seja o problema, será que vocês podem deixar para resolver depois? Aqui não só é um hospital, como é o seu local de trabalho e a senhora não quer que suas subordinadas fiquem falando sobre a sua vida particular. Ou quer? Envergonhada, ela abaixou a cabeça. Rafael e Micaela entreolharam-se preocupados. Samara saiu do quarto de Rafael quase correndo, esbarrando em Micaela. Piscou várias vezes contendo as lágrimas. O que aconteceu? Meu irmão piorou? Perguntou preocupada. Não, ele acordou. Sua mãe que me encontrou abraçada nele. Aí você imagina o que aconteceu. Eu sinto muito, minha amiga. Vou falar com minha mãe sobre essa situação. Não tem lógica a forma como ela está te tratando. Por favor. Micaela, você me prometeu. Não sei onde eu estava com a cabeça quando te prometi isso, ok. Eu não vou me meter. Mas veja bem, se eu perceber que ela está passando dos limites, vou falar com ela e ainda conto para o Rafael. Cansada, Samara sorriu. Passou a noite em claro. Por isso cochilou em cima de Rafael. Os acontecimentos da noite ainda povoavam sua mente, deixando-a com um gosto amargo na boca. Como ele está? Perguntou Micaela. Graças a Deus está bem. Vai para casa descansar, qualquer novidade eu te aviso. Eu vou sim, só vou dar uma passada no quarto do pai da Açucena. A Açucena sabe dessa sua aproximação com o pai dela? Ela não gosta que eu fale sobre ele. Ela não quer saber como está evoluindo ou do quadro clínico dele, então, tecnicamente ela não sabe de muita coisa. Respondeu pesarosamente. Só tenha cuidado. Por que você está me falando isso? Você também não acredita que ele tenha matado a ex-mulher. Estou preocupada com essa relação entre vocês dois. Eu tenho medo que você se apegue a ele paternalmente. Eu acredito mesmo que ele seja um bom homem, mas ele já tem uma filha. As palavras de Micaela acertaram em cheio na ferida. Eu sei que ele não é meu pai. Eu estou bem. Não precisa se preocupar. Vocês estão todos muito preocupados. Respondeu sorrindo, mas por dentro estava chorando. Micaela beijou seu rosto e foi ao quarto do irmão. Ela seguiu para o quarto do Hector. Por acaso você foi atropelada? Perguntou sarcástico. O senhor nem sabe o meu nome, e acha mesmo que pode fazer esse tipo de comentário? Ele franziu a testa. Foi a primeira vez que ela o respondeu nesse tom e se arrependeu imediatamente. Estava pronta para pedir desculpas quando ouviu sua voz. Você está certa, e deveria responder às pessoas mais vezes desse modo. Principalmente aquela enfermeira mal-humorada que pensa que manda no mundo. No mundo não, mas manda nas técnicas. Ela é nossa chefe. Respondeu apertando as têmporas. Definitivamente parece mesmo que você foi atropelada. Disse mais ameno. Não fui atropelada. Apenas não dormi à noite. E aí, como o senhor está? Perguntou-o encarando. Você trabalhou a noite toda e veio aqui apenas para ver como eu estou? Perguntou entre divertido e incrédulo. Será impressão minha ou o seu tom foi divertido? Perguntou arqueando a sobrancelha. Eu nunca sou divertido. Entendo. Respondeu cansada e triste. Em seu íntimo sabia que Micaela estava certa e ele era um bom homem. O que ela não compreendia era por que ele se menosprezava tanto. E então, como o senhor está? Tornou a perguntar. Ainda moribundo, mas vivo. Respondeu olhando para o teto. Isso me alegra. Disse cruzando os braços. Ele a encarou franzindo o senho. Alegra-te que eu esteja moribundo? Perguntou sem emoção nenhuma, o que dificultava saber se ele falava sério ou brincava. Não, senhor, me alegra saber que ainda esteja vivo. Eu ficaria apavorada se estivesse falando com um morto. Ele a encarou de um modo que a deixou constrangida.
Ela colocou as mãos nos bolsos. Não creio que você se assustaria com qualquer morto assim. Você não se assusta comigo, se bem que permite que aquela enfermeira te atormenta. Samara fechou os olhos. Para alguém que estava convalescendo e vivera tanto tempo isolado, ele era muito perspicaz. O senhor acha que eu deveria ter medo na sua presença? Perguntou arqueando a sobrancelha. Melhor ter medo de mim, do que daquela megera. Respondeu sério, ela sorriu. Amanhã a gente se vê. Por favor, se cuide e tente não amedrontar as coitadas das técnicas. Nós já temos a dona Eugênia para causar o terror. Disse piscando, ele bateu palmas. Muito bem. Sorrindo, ela fez uma referência e saiu. Enfermeira. Chamou. Intrigada, ela se virou de volta. Sim. Qual o seu nome? Samara. Pela primeira vez desde que o vira, ela viu alguma expressão genuína em seu rosto. Infelizmente fora muito rápido e não soube definir ao certo se seria medo ou preocupação. Confusa, sacudiu a cabeça. Ele era o homem mais frio que já conhecera. Porque ele se mostraria com medo ou preocupado ao ouvir seu nome? Com certeza foi impressão. Estava esgotada física e emocionante. Por isso estava imaginando coisas. Se precisar de mim agora já sabe como me chama. Disse com meio sorriso. Ele permaneceu em silêncio e neutro, sem nenhuma expressão facial que indicasse que ele ao menos estava lhe ouvindo. Ok. Até amanhã. Com licença. Diante do olhar frio e distante, ela saiu sentindo-se ainda pior, como se isso fosse possível. Rafael leu e releu a carta que o delegado lhe entregou. Quando foi isso? Perguntou visivelmente cansado. Ontem à noite. Ele entregou a carta à sua irmã que pediu ao Eric para me entregar. O Eric leu a carta? Não, mas ele está ansioso para saber deste conteúdo. Eu achei melhor mostrar para você primeiro. Respondeu-o encarando. Rafael, porque eu estou com a impressão de que você não está surpreso com o conteúdo dessa carta? Perguntou intrigado. Na verdade, eu e o Isaac já sabíamos disso, que o Caetano foi mandado para cá para matá-la. O delegado ficou vermelho. E como vocês souberam disso e não me disseram nada? Perguntou irritado. O Bernardo nos contou no dia em que recebeu alta, e desde então tem acontecido tantas coisas. O que mais o Bernardo lhes contou que vocês não me contaram? Nada de muito importante. Por que não me contou, Rafael? Pensei que protegê-la fosse o mais importante. E é o mais importante. Apenas decidimos não dizer ao Eric porque ele já está tendo problemas com a diretoria e não tínhamos provas. E para o senhor realmente foi porque aconteceu tanta coisa que deixamos esse assunto para depois. E o que faremos agora? Vocês precisam contar ao Eric. Quanto mais pessoas estiverem de olho nele, menos chance ele tem de ser bem-sucedido. Vamos sim dizer ao Eric, continuaremos de olho nela. Mas precisamos de provas contra ele e o Isaac está tentando descobrir alguma coisa. Mas o cara não tem nem mesmo uma única e solitária multa de trânsito. Disse desanimado. Nós vamos conseguir provas. Delegado, eu gostaria de falar com o Hector. Posso? Meu filho, ele pediu discrição. Ele sabe que o senhor vai se abrir com alguém. E também sabe que o mais provável é que seja comigo. Isso é verdade. Só não vai estressar o cara e fazer com que se arrependa de nos ajudar e, da próxima vez que ouvir alguma coisa comprometedora, não vai querer nos falar. Serei cuidadoso. Ele esperou até depois do almoço, quando finalmente tiraram todos aqueles tubos e soros dele. Resolveu visitar o Sr. Hector. Infelizmente para ele andar era um desafio naquele momento. Incrível como um tiro na omoplata podia deixar todo o corpo doendo. Entrou no quarto sem bater, só se deu conta disso quando viu a censura no rosto de Hector. Bom dia, policial. Sua mãe não lhe ensinou que se deve bater a porta dos outros antes de adentrar? Perguntou cínico. Rafael engoliu seco. Desculpe, menino. Começou confuso, passando a mão na cabeça, olhando a porta. Estava tão ansioso para falar com ele que se esqueceu completamente das boas maneiras. Ou seria a convivência com o delegado que tinha essa mania feia de entrar nos lugares sem bater? Envergonhado, sentiu o rosto arder, fingindo não ser com ele aquela situação. Virou-se seriamente para o homem deitado. Eu sei que você deve ter raiva de mim pela forma que te abordei quando eu e o delegado tomamos seu depoimento.
mas preciso falar sobre a carta que o Senhor mandou para ele. Disse seriamente, sentindo-se mais fragilizado do que gostaria. O homem era difícil de ler, mas Rafael sabia que ele era muito bom em ler pessoas. A prova disso foi a carta que mandara para o delegado. Mesmo se mostrando indiferença na presença do chefe da polícia, ele confiou no homem. Respirou profundamente, se arrependendo imediatamente pela dor no ferimento. Sentia-se cansado. Ainda assim tentou mostrar firmeza. Não queria que o homem imponente à sua frente o achasse um fraco, mesmo que a dor e o medo da noite passada e a discussão com a mãe estivessem vivos em sua memória, fazendo-o se questionar o que exatamente estava fazendo com a sua vida. Antes de falarmos sobre a indiscrição do seu chefe, você poderia me responder uma pergunta, por gentileza? Levando em conta que eu não faço outra coisa a não ser responder às perguntas de vocês, bem que você poderia me fazer essa gentileza. Faça a sua pergunta e eu verei se posso responder. Sugeriu intrigado. Você está doente ou coisa assim? Está mais pálido que o normal e eu seria capaz de apostar que você está sentindo dor. Disse astuto. Eu estou bem, constrangido, engoliu seco, mas com um pouco de dor. Recebi um tiro ontem à noite. Uau! A garota a qual eu referi na carta deve ser muito importante para você vir aqui estando internado. Disse casualmente, se sentando. Eu não me recordo bem, mas talvez tenha colocado naquela carta uma palavra chamada discrição. Mas parece que seu chefe não sabe o que isso significa. Eu deixei bem claro que não quero meu nome envolvido nessa história. O delegado deveria compreender isso antes de passar informações a qualquer um. Senhor Demetriou, não sou qualquer um. O delegado não confiaria em qualquer policial para passar esse tipo de informações. Eu imagino que não. Disse sério, olhando-o nos olhos. Rafael mexeu-se inquieto. Qual o seu envolvimento com essa moça? Por um leve momento Rafael teve a impressão de que o homem estava verdadeiramente preocupado com Samara. Será que ele sabia quem era ela? Segundo sua mãe, ele era um grosso que não falava com ninguém a não ser para maltratar os outros. A Samara está muito protetora em relação ao pai da Açucena. Dissera Eric, dias antes. O senhor não sabe quem é ela, não é mesmo? Perguntou-o encarando, mas nenhum músculo facial do homem se moveu. O senhor não tem noção do que fez, não é mesmo? O homem continuava impassível, a encará-lo. Eu vou dizer uma coisinha para o senhor, sobre essa moça. Ela é uma das melhores pessoas que eu já conheci, infelizmente. Ela tem um pai que sinceramente eu não sei como nomeá-lo. É ele, senhor Demetriou. No próprio pai dela é o mandante dessa atrocidade que o senhor ouviu do Dr. Caetano. Por que tudo isso? Não sabemos ainda, se por dinheiro, luxúria ou poder? Quem é que sabe? Nós não fazemos ideia. Não sei por quais motivos o senhor fez o que fez, e compreendo que o senhor não queira seu nome envolvido nessa história. Afinal, se esse homem descobrir que o senhor tentou nos alertar, certamente ele virá atrás do senhor. Concluiu calmamente. Vocês têm certeza que o pai dela está por trás disso? Não são apenas especulações? Perguntou friamente. Rafael engoliu o sorriso. Infelizmente temos certeza. Ele só não matou o outro filho ontem à noite porque Deus não permitiu. Ainda não entendi o que te trouxe aqui, policial. Não pretendo pedir nenhuma recompensa pelo que fiz, se é o que você quer saber. Retrucou desdenhando. Rafael ignorou a dor que sentia no ferimento e o encarou. Rafael percebeu leves mudanças em suas feições enquanto falava. O homem era frio, mas algumas vezes ele deixava escapar uma leve e suave emoção. Será que você descobriu quem é a enfermeira Samara? O que será que fizeram contigo para que se tornasse nessa pessoa tão fria e controlada que não permite ninguém te enxergar verdadeiramente? Pensou desolado. Eu gostaria de saber as razões pelas quais o senhor a ajudou, mas o principal mesmo foi avisá-lo para tomar cuidado com o Albert. Eu não preciso de um motivo para tê-la ajudado. E quanto a ele, agradeço pelo aviso. O motivo pelo qual não quero meu nome envolvido nessa história, não é porque eu tenho medo dele. Entendo. Mas ninguém ajuda outra pessoa sem querer uma recompensa, ainda mais. Rafael o provocou. Vá em frente. Ainda mais. Alguém como o senhor, segundo o que eu soube através de uma amiga da sua família, no senhor não costuma se envolver em questões que não vai ganhar algum lucro. Dá para ver que é um homem de exatas.
que não age sem pensar ou arquitetar um plano bem elaborado. Concluiu tenso, sua omoplata estava queimando. Sim. Você pode estar certo, como pode não estar. E se estiver, só revelarei o que quero quando eu julgar necessário. Afinal de contas, segundo o que você pensa sobre mim, tudo faz parte de um plano bem elaborado e, por eu ser sistemático, não gostaria de mudar meu cronograma. Naquele momento, Rafael percebeu algo. Ele nunca iria se defender para a filha e nem para ninguém. Ele gostava desse enigma sobre ele e as conspirações mantinham as pessoas afastadas o suficiente. Sorriu intimamente. Se ele soubesse o quanto as pessoas que a filha estava conhecendo gostava de um mistério, pararia de se fazer tão enigmático, pois isso só despertará ainda mais a curiosidade deles. Você pode fazer o que quiser, e cobrar quando e quanto quiser, começou Rafael calmamente, desde que não a machuque. Ou estará criando problemas para sua vida que já está bem complicada. Ela pode não ter um pai, mas tem uma família que a ama muito. O senhor entendeu? Sim. Entendido. Respondeu cinicamente. Só me explica uma coisa. Como eu a machucaria se tentei salvar sua vida? Eu não disse que o senhor poderia matá-la ou algo do tipo. Existem coisas que são piores do que a morte e ela já passou por algumas delas. Disse, virando-se para sair.